Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria Barbosa, sou acadêmica de medicina da UFP e hoje eu estou aqui com um amigo do curso que eu vou entrevistar, que além de estudar medicina, ele também trabalha. Então, se você quer saber como ele faz para conciliar tudo isso, fica até o final do vídeo que está imperdível. Hoje o papo é sobre como conciliar os estudos de medicina com o trabalho. Então, se apresenta aí. Pessoal, é um prazer estar aqui hoje no canal da Maria. Maria é colega lá da universidade. Meu nome é Ranulfo Júnior, eu sou acadêmico de medicina, estou no 7º período agora. E hoje a gente vai bater esse papo aí, falar um pouco sobre como conciliar o trabalho com o curso de medicina, que é um curso de tempo integral, né? Que puxa muito tempo da gente. E quem sabe também ajudar e dar umas dicas para quem está querendo trabalhar também, estudar e conciliar. E é isso, compartilhar um pouco aqui a experiência. Ótimo. Conta aí para o pessoal, antes de você fazer medicina, você já fez outro curso? Eu já fiz muita coisa. Acho que uma mensagem desse vídeo é, assim, aproveitar ao máximo a experiência e as oportunidades que foram surgindo na sua vida. Então, eu já cursei direito já antes, eu já trabalhei com várias outras coisas antes também. Então, eu estudava para medicina, mas foram aparecendo outras oportunidades, como, por exemplo, eu passei para fazer direito, fui fazer e lá aprendi muita coisa, não só sobre direito, mas coisas que a universidade vai te proporcionando, conhecer ciclos novos de amizades. Então, o trabalho que eu desenvolvo hoje na internet, muita coisa eu aprendi nessa época por causa do direito. Então, é, é isso. É aproveitar esses caminhos que vão surgindo. E como você acha que ter feito essa graduação, como esse curso impactou na sua forma acadêmica hoje? Contribuiu você já ter vindo de outra graduação? Com certeza. Então, é, você aprende, por exemplo, a ter uma vida mais organizada, né? Você entende o que é a universidade, você aprende a lidar melhor com expectativas, com as pessoas. Então, apesar do curso de medicina ser muito diferente do de direito, muitas coisas também são muito parecidas, né? O dia a dia, as pessoas, as ligas, o centro acadêmico, como lidar com isso. Então, é muito diferente, mas também tem muita coisa comum. Bacana, Ranulfo. E o seu trabalho com digital surgiu como? Qual foi assim o start inicial que você teve e decidiu que vou trabalhar com a internet? Foi meio assim do surgiu da necessidade também, né, de ter que trabalhar para alguma coisa, e a única coisa que dava para mim se conciliar era com a internet, porque eu não tinha que cumprir horário de CLT, de trabalhar X horas por dia, não tinha patrão, e eu comecei fazendo serviços de edição para as outras pessoas. Então eu editava vídeos para alguns perfis, criar postagens, então aprendendo essas habilidades. Então edição, copywriter, né, que é escrever postagens, escrever páginas de venda. Depois aprendi a fazer sites, né, landing pages, aprendi tráfego pago. Então fui aprendendo aos pouquinhos, prestando serviço para outros perfis, né. Então perfis dos meus amigos e pessoas que eu fui conhecendo, e oferecia, né, meu trabalho, oferecia, eh, "Pô, eu posso editar para você, posso, melhorar um pouquinho ali seu perfil", e fui estudando essas coisas e foi acontecendo, sabe. Como é a sua rotina atualmente? De trabalho e estudo. Sim. Então, eh, a universidade, ela puxa muito tempo da gente, né. Então, de de manhã até, acho que as aulas acabam por volta das 18, 19 horas, né. E aí quando eu saio de lá, aí é que eu começo essa segunda parte ali da minha vida, né. Então, chego em casa, abro ali o computador, vou ver as tarefas que tem do dia para fazer. Então, crio alguns posts da semana, penso vídeos novos de criativos que a gente vai usar em tráfego, falo com algumas pessoas de ideias de produtos novos que vão surgindo. Então, eu levo em média hoje por dia de trabalho aí, pós-faculdade, umas 2 horas no máximo. Então, é um trabalho bom que você não consome muito tempo para você, você faz de casa e consegue conciliar tranquilamente com a universidade. Ótimo. Como você organiza seus horários assim para não deixar nenhuma área de lado? Rapaz, isso aí é o desafio. Isso aí é a parte que tem hora que vai ficar alguma coisa de lado.
eu busco sempre priorizar a medicina, né, porque a gente lida com vidas ali e tudo mais. Mas uma coisa que eu faço hoje em dia, que graças a Deus eu já tenho a oportunidade de fazer isso, eu tenho pessoas que trabalham comigo também. Então eu delego algumas funções que eu não iria conseguir fazer mais, e elas vão me ajudando. Então eu tenho uma pessoa que cuida só de social media do Instagram, né. Eu tenho uma pessoa que cuida só para criar sites, então eram coisas que eu fazia antes no começo, e que eu me virava nos 30, tipo, no primeiro e segundo período teve um tempo que eu dormia 4 horas por dia só, né, 4 e meia. Nessa época teve cabelo e tudo, eu fiquei ruim mesmo, mas hoje em dia, eh, essas pessoas me ajudam, então a gente vai conversando, a gente é uma equipe mesmo, assim, as pessoas vão se ajudando, né, e com isso eu consigo conciliar. Então esse foi o maior desafio para conciliar estudo e trabalho, foi ter que dormir menos, ter que se privar disso. E não tem como fugir disso. Se você for começar qualquer trabalho fazendo medicina, você vai passar por essa fase, é uma fase, muito exaustiva mesmo. E trabalho tem a ver com isso, né. Eu estava pensando antes da gente gravar o vídeo aqui, por exemplo, vocês sabiam que, eh, trabalho vem de uma palavra em latim que é tripalium, significa tortura, era um trabalho de tortura, né. E tem tudo a ver com isso mesmo, assim, todo trabalho ele exige muito esforço de abdicação e tempo, e você perde saúde com isso, né. Mas com o tempo as coisas vão acontecendo e, como eu disse, você pode delegar essas funções e você vai conseguir lidar com isso de uma maneira muito melhor, né. Você já pensou em desistir de algum dos 2, dos estudos ou do trabalho? Com certeza, é um pensamento que todo dia eu peço até a Deus para afastar esse pensamento, né, todo dia eu penso nisso aí, mas eu continuo porque tem que ser, entendeu, é uma necessidade. E uma coisa ajuda a outra. Hoje eu não desconecto as 2 coisas, porque eu só consigo estudar, por causa do trabalho, né. E eu trabalho por causa de motivando como motivação por causa da universidade. Então, eh, eu não conseguiria estudar, tipo, gastar porque existe um gasto pra você se manter na faculdade, né. E eu não conseguiria se eu não trabalhasse. Então, se eu parar, eu paro também a universidade. Entendo, os 2 são bem interligados. Sim. Então, qual dica você poderia dar para as pessoas que estudam em tempo integral e querem fazer uma graninha extra, não querem ficar parados ali só estudando, precisam fazer uma grana? Ó, essa é uma pergunta muito boa. E eu tenho uma certa visão de mundo de que, trabalhar ou ganhar dinheiro, que é o que as pessoas querem, tem a ver com, resolver o problema das pessoas, né. Então, por exemplo, por que que um médico ganha muito bem? É porque ele resolve o problema das pessoas e são problemas muito grandes, é problema que lida com vida. Então você tem que pensar primeiro em resolver os problemas das pessoas. E aí usar os conhecimentos que você tem para isso. Então, geralmente quem faz medicina, por exemplo, é uma pessoa muito estudiosa que sabe estudar, por exemplo. Então tu pode uma maneira, que é uma maneira que eu vejo que muita gente faz, é ser, por exemplo, professor particular, de outros alunos, né, alunos que estão pensando em fazer o Enem, fazer o vestibular. Então isso é uma das formas. Outra forma que eu acho muito bom é trabalhar com digital. E aí o digital ele tem várias áreas possíveis, né. Por exemplo, tem isso que eu falei só de escrever postagens, que é o copyright, é um tipo de trabalho. Fazer tráfego pago é um outro tipo de trabalho. Edição de vídeo, ó, tem muita gente que precisa de edição de vídeo. Lá dentro da universidade mesmo, tem as ligas que precisam de editores, gente que lida com isso, Photoshop, gente que sabe editar. Então são trabalhos que você aprende relativamente rápido, então você faz um curso, você aprende, e você começa a resolver o problema dessas pessoas. Tem muito os próprios professores mesmo do curso, às vezes eles querem ter uma presença digital, e eles são experts na área deles, na ciência deles, mas no Instagram eles não são. E aí você pode oferecer o serviço seu para ele: "Professor, eu posso editar um vídeo para você, eu posso cuidar do seu Instagram?". E ali também é uma forma de fazer uma grana extra, né. Legal, então existem N possibilidades para não ficar parado. E tem coisa demais aí pra fazer, amigo. Às vezes usar o final de semana, ó, uma coisa que eu fazia, né, até falei aqui no vídeo, eu era Uber no começo do curso, né. Então eu fazia Uber, era o tempo livre e
fazendo Uber e já investindo no projeto que hoje eu tenho na internet, né. Então é isso. Tem várias formas, vários problemas a ser solucionado aí, é você sair no mundo e ficar observando, qual o problema que eu vou solucionar aqui das pessoas. Verdade. Em toda essa sua trajetória, qual foi o maior desafio até aqui? Rapaz, é uma pergunta muito difícil, né, qual é o maior desafio? Eu acho que o maior desafio foi essa época de dormir 4 horas por dia e ter que acordar e ter que estar lá no outro dia fazendo o que tem que ser feito, né. Foi uma época que não é um desafio apenas subjetivo, é um desafio físico mesmo, né. Você sente cansaço, né. Eu tive problema de saúde nessa época, várias coisas aconteceram também, problema de saúde na família, então, acho que foi essa época que foi o maior desafio mesmo. E hoje, para se organizar, você usa algum planner, aplicativo, agenda, algum método assim para organizar seus horários, para definir como vai ser o seu dia? Olha, ó, isso aí já é uma solução para um problema. Eu sou muito desorganizado, minha cabeça eu penso em 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não me considero alguém organizado, longe disso, e nem sei como é que faz isso, como é que se organiza, eu vou fazendo as coisas Vai e acontecendo. vai acontecendo. É, Como você cuida da sua saúde mental, do seu descanso, no meio de tudo isso, dessa rotina? aí é outra pergunta que eu não sei como eu faço, mas vai acontecendo, sabe. Assim, eu acho que, quando você faz uma coisa que você acredita e você tem um objetivo de vida, uma missão a ser cumprida, e essa missão é muito maior do que você, isso de certa forma ajuda, né, pra sua saúde mental. Então, outra coisa também que eu faço, eu sempre deixo um tempo ali livre para o ócio. Eu acho que é muito importante você deixar um tempo livre para o ócio. Eh, fazer o que você gosta, sabe, sair com os amigos, por exemplo, tem as amizades da igreja, né, sair com as amigas da igreja, tomar um café, uma coisa assim, espairecer um pouco para depois voltar, né, pressurizar tudo de novo. Acho que é por aí, né. É arrumando, minutos, tipo 1 minuto de férias ali na rotina para um tempinho de ócio, sabe. É o ócio produtivo. Isso. Às vezes nem produtivo, é o ócio pelo ócio mesmo, é ficar ali descansando, né. Eu acho que também é válido também. Ranulfo, e o que te motiva a continuar, mesmo com a rotina puxada? Mas é os boletos, né. Os boletos motivam muito. Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que é isso que eu te falei, é ter uma missão que é muito maior do que você, sabe. E você viver para aquilo. Eu não fico pensando muito nisso, eu não penso daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, sabe essas pessoas que ficam pensando: "Ah, daqui a eu quero fazer isso daqui a um", não fico pensando nisso. Eu vivo um dia após outro dia, eu só foco no hoje, o que é que eu tenho pra fazer hoje? Eu tinha hoje pra vir gravar esse vídeo aqui, e mais tarde eu tenho outra coisa pra fazer, mas eu só penso no dia, se eu ficar pensando muito à frente, aí mano, eu vou ficar doido. E assim, dentro da medicina, tem alguém que é uma inspiração para você, alguém que te inspira? Ah, tem. Você sabe que tem muita gente que inspira dentro da universidade, muita gente bacana, sabe. Você vai conhecendo as histórias das pessoas, como elas batalham pra estar ali, como elas são inteligentes, disciplinadas, tem muita gente assim. E aí eu olho pra isso como motivação, né, de querer ser um pouco como essas pessoas, né, ter a disciplina delas, a inteligência delas, e aí eu uso isso como uma inspiração mesmo. E se você pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Rapaz, se eu pudesse voltar, isso é uma pergunta que às vezes eu acho que eu teria me preocupado menos com certas coisas. Acho que eu ficaria mais tranquilo, sabe. Que antigamente eu era muito, assim, ansioso, preocupado demais com tudo. Acho que eu me preocuparia menos e eu teria lido mais, sabe. Acho que eu teria lido livros, que é um hobby que eu gosto hoje, tá, de de ler coisas assim, tipo, eu uso esse meu ócio pra isso, né, hoje em dia, aprender coisas novas. Então eu teria estudado mais. Acho que mas sem aquela pressão de ter que estudar, né. Sim. Estudar mesmo por gostar mesmo. É uma coisa que eu teria feito. Pronto, então esse bate-papo foi muito bom, foi muito produtivo, espero que tenha inspirado vocês. E para finalizar, eu queria pedir para o Ranulfo deixar uma mensagem para pessoas que trabalham e sonham em fazer medicina, ou que precisam trabalhar para estar no curso. Deixa uma palavra de motivação, algo para eles.
Eh, tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. A Bíblia fala que há tempo para tudo, e há propósito para tudo debaixo do céu, né, então há tempo de você ser criança, né, há tempo e a Bíblia fala, né, há tempo de sorrir, de chorar, de ser adulto, de ter responsabilidade. Então não apresse, vive uma coisa de cada vez, o seu sonho vai chegar, você vai ser aprovado, você vai ter a vida que você quer, só que essas coisas levam tempo. E não fique pensando muito e daqui a 2 meses, não, faça o que tem que ser feito hoje, tá. Eu acho que essa é a se eu pudesse dar alguma dica para as pessoas seria essa. Certo. Então você que assistiu até o final, eu creio que esse vídeo ajudou muito você. Envie para outras pessoas, se inscreva no canal para mais Se bate-papo, inscreve aí no canal aí da Maria. dá uma forcinha aí. E é isso pessoal, até a próxima. Deixa o like. Deixa o like. Valeu, valeu.